Voltar a falar de saúde, né? Você estava acompanhando agora há pouco a dificuldade dos pacientes, gente que estava desde domingo numa fila para conseguir uma consulta com um otorrino nas obras sociais, Irmã Dulce. E essa situação é comum para muitas pessoas, principalmente para quem está esperando aquela vaga em um hospital, aquele leito. Imagina o drama de quem está numa UPA e precisando com urgência de uma transferência para um hospital, mas não consegue. Pois é, esses pacientes precisam esperar pela regulação e essa muitas vezes é uma longa espera. Não é difícil encontrar famílias nessa situação. O repórter Dalton Soares esteve hoje de manhã na UPA de Periperi, no subúrbio aqui da capital, e mostra a angústia de uma mãe que não consegue UTI pediátrica para o filho de apenas 1 ano e 10 meses. O Bahia Meio Dia volta a falar sobre um problema que aflige muitas famílias, não só aqui em Salvador, mas também em todo o estado. A falta de vagas para regulação. Crianças, adultos que precisam de um atendimento especializado em algum hospital e não conseguem. É o caso do filho da Vanessa. Ela trouxe o Benjamin, que tem 1 ano e 10 meses, aqui para a UPA de Periperi. Ela trouxe na segunda-feira passada, portanto, hoje, terça-feira, completam 9 dias. Ele estava com tosse, vômito, febre, ela ficou preocupada e ele veio para cá. O que foi diagnosticado? Ele foi diagnosticado com pneumonia e logo depois ele começou a ter infecção respiratória e está precisando da ajuda do balão de oxigênio para poder respirar. A gente vê um relatório médico aí que diz que a unidade não oferece as condições de tratamento ideais. Ele precisa ir para uma UTI pediátrica, é isso? Exatamente, ele precisa de uma UTI porque aqui às vezes não tem nem medicamento certo. Vocês foram até o Ministério Público e o que foi dito? Eles cederam uma liminar, na verdade foi encaminhado para o Ministério da Saúde, que cedeu a liminar ontem, dizendo que eles tinham só o período de hoje de manhã para a transferência do Benjamin. Eles falaram que não chegou nada até eles ainda, que eles vão aguardar essa liminar chegar para poder tomar alguma atitude, né? Como é que fica o coração da mãe nessa hora? Está muito apertado, né? Porque a gente quer que isso resolva logo, porque já tem mais de 8 dias ele aqui nessa situação, só piorando, só ficando debilitado, sem poder comer. 3 dias ele passou sem comer porque corre risco de ir pro pulmão e ninguém faz nada, ninguém ajuda. Tá difícil para a mãe do Benjamin e para muitas outras famílias que estão nessa situação. A gente vai conversar agora ao vivo com a diretora da Central de Regulação para esclarecer aí uma série de questões. Oi, Andréia, boa tarde. O que a Central sempre passa para a gente é que faltam vagas, né? A Justiça já falou que mesmo com a liminar, a decisão é da Central. Como é que eles escolhem quem tem essa vaga ou não? Boa tarde. Oi, Silvana, boa tarde, uma ótima tarde a todos. É isso que a gente vai tentar explicar agora. Silvana, a gente quer trazer essa explicação para famílias como a do pequeno Benjamin. Eu falo ao vivo aqui do prédio da Secretaria de Saúde do Estado, no Centro Administrativo. É nesse prédio que funciona a Central Estadual de Regulação. Lembrando que quando um caso como esse aí é judicializado, ou seja, quando a família vai à Justiça para ter direito ao atendimento e a família recebe uma liminar, essa decisão do juiz tem que ser cumprida. Eu vou conversar com Rita de Cássia Silva Santos, que é diretora da Central Estadual de Regulação. Rita, você acompanhou a reportagem, viu aí a situação do pequeno Benjamin, e a gente tem mostrado outros casos, outras pessoas que mesmo com uma liminar não conseguem ser internadas, não conseguem uma vaga nos hospitais. O que está acontecendo? Por que a Central não consegue vaga para essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, esse convite da gente estar participando desse momento aqui com vocês, porque é importante que a gente, de fato, tenha esse espaço para esclarecer para a população qual o papel da Central Estadual de Regulação. Só te corrigindo, a Central não funciona aqui nesse prédio da CESAB, funciona lá no prédio no Palmiúda. Esse é o local administrativo da Central? Não, todo o espaço, na verdade, funciona lá. Eu vim aqui hoje para ceder entrevista. Então, a gente trabalha, na verdade, o papel da Central Estadual de Regulação, na verdade, é buscar o recurso de pacientes que estão internados ou em UPA ou em outros hospitais que não tenham recurso, e a gente vai buscar na rede essas vagas. O que acontece muitas vezes é que a demanda, de fato, tem sido bem excedente, né? A oferta ela tem sido finita e essa demanda ela só cresce. São quantas pessoas hoje esperando por uma regulação aqui no estado? Aqui no estado, mais ou menos 1.400. E uma coisa que é importante colocar é que a gente regula não é só Salvador, embora o nosso maior poder de execução tenha ficado em Salvador mesmo, mas a gente regula os 417 municípios da Bahia.
Isso é 1.400, você diz, é o número que hoje é a necessidade de regulação. Dessas, quantas foram atendidas hoje ou podem ser atendidas ainda hoje? E por que essa demora para alguns pacientes? Então, a gente tem um número de execução por dia de mais ou menos 150 casos por dia. A questão da demanda, a gente vai ter que avaliar, Andréa, qual é essa demanda. O que é que está lotando os hospitais e a tela da Central Estadual de Regulação? A maioria desses casos são casos que foram negligenciados na atenção básica. Então, por exemplo, hoje se você for avaliar o que mais a gente tem, tanto nas UPAs quanto nos hospitais, você vai encontrar pacientes com infarto agudo do miocárdio, AVC, pé diabético, que é um número altíssimo aqui na Bahia. E se você tivesse uma atenção básica, de fato, sendo assistida da forma correta, com o atendimento para o paciente hipertenso, o atendimento para o paciente diabético, a gente conseguiria diminuir esse número, essa demanda, que de fato é grande. Então, por mais que a gente, e o Estado vem fazendo isso, já abriu nos últimos 3 anos, se não me engano, 1.000 leitos de hospitais. Por mais que a gente abra os hospitais, é preciso ter essa parceria da atenção básica também fazer esse atendimento. Eu vou lhe pedir licença, a gente vai voltar para o estúdio, mas a gente ainda vai continuar conversando ao vivo aqui da Secretaria de Saúde. Sodac Silvana, a gente volta já então, hein? Tá, Andréa, daqui a pouquinho a gente volta a conversar então com a diretora da Central. Olha... A gente volta a falar de regulação aqui no Bahia Meio-Dia. Dessa vez a gente vai ver a angústia de parentes de pacientes que estão internados em hospitais lá de Ilhéus, no sul do estado. Olha, são doentes que precisam ser transferidos com urgência para hospitais especializados, mas a fila da Central de Regulação parece que não anda, gente. As vagas tão esperadas nunca chegam. Ilhéus, no sul da Bahia, tem cerca de 170 mil moradores. E muitos vêm sofrendo com o atendimento médico. Um dos problemas é a falta de leitos para alta complexidade. Muitos pacientes reclamam da demora na fila de regulação do SUS. Laís teve uma filha prematura na última sexta-feira. Ela está internada na maternidade Santa Helena, mas precisa de cuidados em um hospital especializado que tem a UTI neonatal. O hospital disse que não tem muita estrutura, mas está fazendo o possível, está aguardando a vaga para ver se a recuperação dele seja mais rápida. No Hospital São José, que faz parte da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, a situação não é diferente para os adultos. Dona Rosimeire está com o pai de 75 anos internado e precisando de exames e procedimentos que, segundo ela, só são realizados em Salvador. Ele precisa de um exame chamado CPRE. E sem isso, a saúde dele vai ficando cada vez pior. Cada vez pior, porque ele pode vir da crise e pode vir até a óbito. Sábado e domingo, este hospital, o das clínicas do Malhado em Ilhéus, teve pacientes que morreram enquanto aguardavam transferência para unidades de referência fora daqui. Anne, por exemplo, viu sábado uma companheira de quarto da mãe dela morrer. Dona Yara aguardou muito tempo a transferência para fazer uma cirurgia de pé diabético. A vaga não surgiu. Ela teve que amputar a perna na unidade onde estava internada mesmo e depois não resistiu. A mãe de Anne tem o mesmo problema. Que aqui não tem suporte para ter atendimento do oncologista. E vocês estão esperando já há quanto tempo? Ela tem aqui uns 10 dias aqui. Então tá esperando aí para ver se consegue a vaga, né? Olha só, todos os pacientes que nós vimos aí nessa reportagem lá de Ilhéus já estão na lista da regulação, mas ainda sem uma resposta quanto à transferência e à disponibilidade de vaga, ou seja, eles vão continuar aguardando. Vou continuar aguardando, assim como outras 1.400 famílias que estão nessa situação com o paciente aguardando essa vaga. Andréa Silva está conversando agora, está ao vivo lá com a Rita de Cássia, que é a diretora da Central de Regulação. Andréa, a gente viu esses pacientes, vimos também gente que tem liminar e, no entanto, parece que não anda, né, essa fila aí da regulação. Quais os critérios, de fato, para que uma pessoa consiga uma vaga? É isso que a gente vai saber agora, viu, Silvana, ao vivo da Secretaria de Saúde do Estado. Lembrando que a Central de Regulação fica lá em Palmiúdo e não aqui na Secretaria. A diretora explicou pra gente. Rita, quais são os critérios para atender os pacientes com liminar? A gente vê aí muita gente com liminar e que não é atendida. É uma ordem da Justiça que tem que ser acatada. Por que não é acatada? Bom, então, em relação às questões de liminares judiciais, a gente precisa entender que tem uma avaliação técnica, né, que tem que ser suprema tudo isso. Então, por mais que exista em alguns momentos
uma liminar judicial a favor daquele paciente, mas aconteceu, por exemplo, em alguns momentos, daquele paciente não ter uma indicação médica de ser a prioridade na fila. Eu vou citar um exemplo do que ocorre comumente, que é a cirurgia cardíaca pediátrica. Então, às vezes, a gente tem uma liminar judicial porque aquela família teve a iniciativa de buscar o Ministério Público, porém, aquele paciente está infectado. Então, por mais que eu utilize aquela vaga, que inclusive é uma vaga escassa, a gente tem aqui o Ananeri praticamente fazendo alta complexidade aqui na Bahia, o Martagão Gesteira faz a menor complexidade e o Santa Isabel, que também faz, mas não tem nenhuma produção expressiva para a Central Estadual de Regulação, ele libera bem pontualmente alguns casos. Então, assim, a gente precisa utilizar com o maior discernimento possível. Não seria o caso de um discernimento, no caso de um bebê que morreu, inclusive nesse fim de semana, a família estava com a liminar para ser transferido, era um caso também de um bebê com um problema cardíaco, mas ele não conseguiu sobreviver, morreu esperando uma regulação. André, eu não tenho como te esclarecer sobre esse caso, porque como você mesma colocou, são várias ocorrências. Mas assim, o que ocorre normalmente é que dentro de uma fila de pacientes que está aguardando, e a fila de cirurgia cardíaca pediátrica, ela de fato não é uma fila grande, mas é uma fila que em alguns momentos tem um tempo de espera pelo número limitado de vagas. E esse leito, como eu coloquei já, ele é utilizado de forma criteriosa conforme a gravidade. Então, o paciente que tem uma patologia de maior complexidade, que tem uma urgência, e isso, embora exista uma liminar judicial, mas ainda assim a decisão tem que ser técnica, porque é o médico quem de fato vai dizer qual é a prioridade. O que é necessário fazer então para melhorar essa situação, né? Os pacientes que estão nas UPAs estão à espera de uma regulação em todo o estado. Olha, como eu coloquei no início, eu acredito que a maioria desses pacientes que estão inclusive especialmente nas UPAs, lotando essas unidades, também lotando a porta de entrada dos grandes hospitais, de fato você ter uma melhoria na atenção básica. Né? Então, se você consegue, por exemplo, no caso de Benjamin, você consegue ter uma assistência ali no posto de saúde com um pediatra. Se você consegue dar uma assistência de atenção básica àquela região, com certeza você vai ter uma diminuição. Então, tem doenças primárias que, se prevenidas, se bem cuidadas, se o paciente bem orientado, você não vai levar esse paciente a uma situação de gravidade. Rita, muito obrigada. Então, os pacientes esperam aí a regulação e a gente tem a resposta da Secretaria de Saúde do município. A Secretaria diz que reconhece que, historicamente, os investimentos deveriam ter sido feitos, existia necessidade de mais investimentos, mas que isso vem mudando. Inclusive, a capital baiana, de acordo com a Secretaria, em 2012, tinha 18% de cobertura básica, que é assistência básica nos postos de saúde. Hoje já tem 50%. A Secretaria afirma também que no mês que vem vai ser inaugurado o Hospital Municipal com 210 leitos, o que deve ajudar nessa situação aí. Mas a gente vai continuar acompanhando esses casos de regulação, essa necessidade dos pacientes que precisam da saúde pública em nosso estado. Não é isso, Sodac Silvana? Continuar cobrando não só aqui em Salvador, como também no interior do estado, os outros 416 municípios aí, porque também precisam desse atendimento básico de qualidade para que a população de fato tenha saúde. Precisam e tem direito, né, Sodac? Na UPA, gente, era para a pessoa ficar só 24 horas. Tem gente que espera 2, 3 dias.